Acervos Pessoais de Fotógrafos, Organização e Acesso, por Daniele Lobeck de Carvalho e orientadora Ana Carla Almeida Marins. Contextualização do tema. A pesquisa apresentada está vinculada ao projeto sobre a evolução do tratamento e especificidades das fotografias em arquivos pessoais. Pensou-se, então, em investigar a organização do acervo fotográfico digital de uma fotógrafa. Sabe-se que a fotografia tem diversos usos e significados e passou por diversas evoluções tecnológicas. O digital proporciona uma quantidade quase ilimitada de criação de imagens, o que aumentou o volume de produção. Consequentemente, aumentou-se o desafio de armazenar, organizar e preservar de forma adequada as fotografias, a fim de recuperá-las posteriormente. O objeto de estudo da pesquisa compreende um acervo que tem importância pessoal e para alguns grupos sociais, ao passo que contém registros de atividades históricas do cotidiano, manifestações culturais e artísticas, movimentos sociais, etc. O acervo foi produzido por Rafa Klum e ainda está em seu poder. Entende-se que as fotografias em questão retratam as diversas realidades, contêm informações relevantes e são registros de atividades realizadas por pessoa física, portanto, podem ser lidos através das teorias e práticas arquivísticas, no âmbito dos arquivos pessoais. Objetivo: investigar como a fotógrafa Rafa Klum organiza seu acervo pessoal, como tem acesso ao mesmo e se pensa em algum aspecto de preservação a longo prazo, a fim de compreender este acervo e sugerir uma organização com base em técnicas da literatura e prática que dispõe a arquivologia e áreas correlatas, de maneira interdisciplinar. Metodologia: levantamento bibliográfico sobre fotografias e relações com registros, documentos, memória e arquivos pessoais, bem como organização e preservação de documentos fotográficos digitais. Análise do acervo através de entrevista com a fotógrafa para investigar quais os processos de organização, acesso e preservação realizados pela própria produtora dos registros. Sugestão de outras formas de organização do acervo, com base nas práticas arquivísticas e de áreas correlatas, no arcabouço teórico e na pesquisa empírica. Principais resultados. A fotógrafa utiliza um HD externo como principal dispositivo de armazenamento, a memória interna do smartphone e cartões de memória. Afirmou na entrevista já ter utilizado algumas plataformas de armazenamento online, como Flickr, Behance e Google Drive, mas não se adaptou a todas. Possui backup para diversos tipos de registros, sendo os principais dos trabalhos remunerados. O backup é feito no HD externo. Na figura 1, podemos ver que são divididas em duas pastas. Na pasta 1 são fotografias antes de 2020 e na pasta 2 de 2020 a atuais. Dentro da pasta 1 existe uma pasta fotos e vídeos e outras. E é nessa pasta fotos e vídeos que estão os principais backups. Principais resultados. A fotógrafa organiza as fotografias geralmente em pastas contendo o assunto, data e local, ou pelo menos duas dessas informações. Conforme a captura de tela 3, na figura 3 ao lado, pode-se ver que algumas pastas possuem data, outras possuem apenas o nome e o local. E poucas são as pastas que possuem as três informações, mas existe esse caso. Notou-se que nem sempre segue o mesmo padrão, conforme o que eu falei agora. Subdivide também as pastas principais em editadas e não editadas. Dentro de cada pasta há essa subdivisão. E todos os arquivos, sejam das pastas editadas ou não editadas, mantém-se o nome original do arquivo, ou seja, mantém-se os metadados originais. Sobre recuperação da informação, a fotógrafa disse que costuma lembrar de como organizou, o que facilita um pouco a procura, mas contou que há casos em que a busca é trabalhosa e talvez outra forma mais detalhada ajudasse na hora de encontrar algumas fotos. Sobre formas de dar acesso, Klum costuma publicar fotos principalmente no Instagram,
rede social que atua como portfólio e álbum virtual para fotógrafo. O perfil do Instagram não foi analisado nesta pesquisa, mas menciona-se esta fotografia, ao lado, como um exemplo do trabalho da fotógrafa. O registro foi feito no Festival de Teatro na Feira, projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. O trabalho consistia principalmente de cobrir o que estava acontecendo na feira e este é um dos registros. Ela intitulou A Feira e Madalena. Madalena é essa senhora que vende plantas na feira de Itaguaí. E dá para ver a sensibilidade que há nesse registro, assim como em todos os outros. Percebeu-se então que Klum se organiza bem a nível pessoal, contudo sugeriu-se alguns métodos que possam ajudá-la mais. Os passos não precisam ser seguidos nessa ordem necessariamente. É importante avaliar o que funciona melhor. E também recomenda-se começar a nova organização pelos arquivos mais recentes, organizar o presente e depois o passado. Sejam os passos. Identificar e separar o que realmente é necessário estar armazenado no dispositivo principal de backup e remover o que não for. Padronizar títulos para nomear as pastas conforme forem criadas e renomear as pastas já existentes posteriormente. Manter a extensão de arquivo aparente, por exemplo, .jpeg. Usar hífens e sublinhados ao invés de espaços entre as palavras. Evitar títulos e nomenclaturas longas. Elaborar inventário do conteúdo de cada pasta, em planilha dividida por abas, uma com os campos: nome da pasta, breve descrição do conteúdo da pasta, quantidade de fotos da pasta, e outra aba com nome do arquivo ou fotografia, nome original ou criado, breve descrição de cada fotografia para identificar o que está retratado ali e o caminho do HD externo ou dispositivo utilizado para que facilite encontrar depois. Pensar em algumas palavras-chave que possam facilitar a recuperação da informação inseridas através do software Adobe Bridge ou Lightroom. Recomenda-se os seguintes metadados: autor, data, local, pessoas ou objetos presentes nas imagens e outras palavras-chave que ajudem a recuperar a informação. Essas sugestões foram feitas com base no fórum A Imagem Digital do Contexto Pessoal realizada pelo Instituto Moreira Salles e no TCC da colega Licida. E tais sugestões podem ser feitas em conjunto com o arquivista até que a fotógrafa sinta autonomia de continuar aplicando as sugestões. Conclusões. Embora a pesquisa não tenha chegado à fase de aplicar as sugestões, foi satisfatória para iniciar a compreensão do tipo de acervo estudado, tendo atingido os objetivos. Apesar de constatar que a fotógrafa se organiza minimamente bem, de modo que funcione para ela, em alguns casos uma organização mais minuciosa talvez ajudasse a localizar determinadas fotografias mais rapidamente. Pode haver modificações em alguns métodos a fim de proporcionar melhorias de acesso e preservação. Não houve oportunidade de propor a prática das sugestões, o que tornou o estudo apenas teórico neste momento, mas foi válido pesquisar como se dá a organização do acervo pessoal de alguém que não possui conhecimentos específicos sobre arquivologia e outras áreas que atuam nesta competência da organização e preservação. Essas são as referências utilizadas nesses slides. E é isso, agradeço a oportunidade e espero que tenha sido satisfatório para todos.